Adeus ao Papa, né? O Papa Emérito Bento XVI é enterrado nas grutas do Vaticano, sob a Basílica de São Pedro, em cerimônia presidida pelo Papa Francisco. Ô Malco, é interessante que, cheio de curiosidades esse funeral, porque é a primeira vez, por exemplo, que um Papa, né, enterra outro Papa, por exemplo, né? E tem outras curiosidades, enfim, o Papa chegou lá de cadeira de rodas, né, o que ainda está vivo, muito debilitado, e há nos bastidores uma conversa que Papa Bento pode, inclusive, Papa Francisco pode, inclusive, renunciar também, como fez o Papa Bento. Ô Júnior, se pensar a política brasileira não é o papel fácil, conhecer a política que rege a Igreja Católica é muito mais difícil. A lógica, a articulação e a capacidade de cada um dos bispos, né, daqueles que controlam, dos cardeais, que de fato fazem a Igreja avançar ou retroceder, é um dos momentos mais difíceis do ponto de vista de análise política. E com uma dificuldade, lá sempre busca o consenso, né, naquela ideia da fumaça e etc. As decisões da Igreja Católica envolvem mais do que orçamento da maior parte dos países, envolve muito interesse. E como nós sabemos, a fé move pessoas, move o mundo. Então, a articulação é muito difícil, são muitos interesses. E é importante que a gente acompanhe passo a passo cada um dos caminhos dados. Parabéns a Itatiaia, que colocou hoje, né, durante a programação, um padre para poder dar sinais, acompanhar os caminhos do funeral, para que a gente possa compreender os meandros, os bastidores, de algo que é tão importante para a vida de todos nós. Malco, você tocou num assunto importantíssimo, que não é só o enterro de um Papa, né? Ali tem uma questão de chefe de Estado também, né? Tem política, tem o Vaticano por si só é um país, né? O Papa é um chefe de Estado. Exatamente, a capacidade de controle de intervenção na vida de todos nós, independente de qual seja a preferência religiosa de cada um, ou se o país é laico ou não, a Igreja Católica move sim interesses do mundo inteiro. Ô Eduardo, eu não gosto de falar de assunto morte, não. Eu já falei isso aqui algumas vezes na rádio, mas estava acompanhando agora pela manhã o funeral do Papa. É tudo muito bem organizado, né? Eu diria que é até bonito. Muito bonito. O Rousseff e a Ratzinger reforçou em mim os sentimentos que é preciso tomar cuidado com a primeira impressão. Como eu era apaixonado com João Paulo II, e quando vi esse Papa, falei, cara, Papa da cara ruim. Ranzinho. O alemão já é assim mais fechado, né? Ranzinza. E aí ele veio aqui ao Brasil, Aparecida, eu estive lá, estive de pertinho dele, falei, continuo não gostando dele. Aí eu assisti aquele filme do brasileiro Fernando Meirelles, Os Dois Papas. Falei, gente, esse Papa é simpático. Aí eu comecei a ler um pouquinho sobre a história dele. Ô, Júnior, generalizar é perigoso, mas eu estou para te dizer que não tem ninguém entre os cardeais da Igreja Católica qualificado que nem ele. O cara era um fenômeno. O cara estudou. Pensa num cara que estudou muito. Ele estudou 10 vezes mais. Era um teólogo de primeira grandeza, um estudioso, um cara que formulava questões da igreja e teve suas dificuldades, né? A idade que um papa assume já é complicada. Ele teve uma traição de um mordomo que abriu segredos lá do Vaticano para as pessoas, machucou muito e tal. E eu acho que o que eu lá atrás achava que era fraqueza, a renúncia, eu descobri que é grandeza. Ô Rita Mundim, entre as curiosidades, né, a primeira vez que depois que a gente enterra um Papa, lógico que esse é o Papa emérito, né, é a primeira vez que a gente não tem um conclave para escolher um novo Papa. Pelo menos até agora, né, se Francisco não renunciar, como estão falando nos bastidores. Pois é isso, né, porque ele renunciou vivo e o Papa Francisco agora enterra aquele que renunciou. Mas eu quero voltar ao que o Eduardo falou da grandeza, né, da grandeza do Papa Bento, porque ele teve uma humildade, porque ele viu, né, o filme coloca isso muito bem, que era necessário o sacrifício pessoal dele para que houvesse uma mudança estrutural na igreja, que a igreja estava definhando. E o Papa Francisco trouxe um outro oxigênio, um outro olhar, um olhar do século XXI para a Igreja Católica. E agora parece que, de novo, o Papa Francisco, seguindo o exemplo do Papa Bento, ele vai ter a humildade também de renunciar, parece, né, que ele vai ter a humildade de renunciar ao cargo devido às suas condições de saúde, dada a importância da igreja e a necessidade da pessoa ter condições, como disse o Malco, de articular a igreja no mundo. Então, é uma política global desde a hora que o Papa assume o cargo. Ô Ricardo Kertzmann, como é que um judeu vê essa movimentação em torno de uma religião cristã?
Eu vejo até mais como, na abordagem que o Malco colocou, como uma questão muito mais política do que religiosa nesse momento. Um chefe de Estado, o Vaticano, como você também lembrou, é um Estado independente, um Estado com seu governo próprio, que é o Papa, os cardeais, com seu orçamento próprio, é um Estado riquíssimo, e que agora, nesse momento, para os seus fiéis, tem que passar uma mensagem, né? A mensagem de homenagens póstumas, né, a alguém que se foi e que está sendo enterrado, como você bem mesmo lembrou, por um Papa vivo, que é a primeira vez que isso acontece. O Eduardo lembrou muito bem, o Ratzinger foi um sujeito brilhante, uma pessoa estudiosa, um cara muito dedicado aos afazeres do Vaticano, e lembrar principalmente a batalha que ele teve contra a questão da pedofilia que era cometida em alguns países pelo mundo afora aí. Foi um grande homem, mais um grande Papa que se vai e que deixa uma saudosa memória para todos nós. Pessoal, para fechar, não vai dar tempo da gente debater o assunto, mas é muito mais importante que você ouça e tire suas próprias conclusões do que a gente debater aqui, que é a última reportagem da série especial da Itatiaia sobre os 70 anos da emissora, né? Tá lá no site da Itatiaia, entra lá no itatiaia.com.br, uma reportagem belíssima feita pelo Eustáquio Ramos e também pela Ana Cristina Novato. Uma reportagem linda contando como foi o início da rádio, falas antigas, enfim, coisa maravilhosa que eu me emocionei no carro vindo para cá e queria te indicar também para você acompanhar. Tá lá no site da Itatiaia, no itatiaia.com.br.